Um dos materiais mais incríveis do mundo. Tô falando do grafeno, um material muito fino, com espessura de um átomo de carbono, 1 milhão de vezes mais fino que uma folha de papel. É um material mais leve feito pela humanidade, e o mais resistente, mais ou menos de 200 vezes mais resistente que o aço. É flexível e elástico com elevado grau de transparência, e conduz calor 2 vezes melhor que o diamante e eletricidade, melhor que o cobre ou ouro. Ele revolucionará a indústria de eletrônicos, possibilitando por exemplo a construção de baterias com carga ultra rápida, e de longa duração, telefones flexíveis e quase transparentes, computadores ultra rápidos. Uma folha de grafeno que tem um átomo de espessura, poderia aguentar o peso de um elefante sem se quebrar. Um fio de grafeno mais fino que um fio de cabelo poderia segurar o peso de uma geladeira. Você já deve ter ouvido falar desse material, mas é com todo esse potencial é feito de um material tão comum como o grafite, da ponta de um lápis, porque não estamos usando ele em todas essas aplicações, em escala industrial. Vamos ver como o grafeno mudará o mundo como conhecemos, e por que isso ainda não aconteceu. As aplicações do grafeno são enormes. O grafeno é melhor condutor elétrico. Conhecido com isso, os componentes metálicos nos dispositivos eletrônicos poderão ser substituídos por o grafeno. E como ele também é extremamente leve e flexível, será possível construir, por exemplo, celulares e computadores que poderão ser enrolados como papel, ou ainda alguma tecnologia integrada nas roupas, podendo, por exemplo, reagir às condições de temperatura do ambiente. Outra aplicação seria melhorando as tradicionais baterias de íon lítio, tornando-as muito mais leves e flexíveis, com maior duração e com carga muito mais rápida, às vezes mais rápido que uma bateria tradicional, demorando minutos em comparação a outras. As propriedades do grafeno também permitirão produzir supercapacitores muito melhores. Uma bateria armazena energia elétrica de forma química. Um capacitor armazena diretamente na forma de campo elétrico. Isso permite a carga e descarga muito rápida. Em segundos. Já um supercapacitor consegue armazenar muito mais energia, e por muito mais tempo que o capacitor normal. E também fazer essa carga e descarga de enormes quantidades de energia de forma ultra rápida, coisa que com uma bateria normal não é possível. Um supercapacitor de grafeno ter essas propriedades enormemente amplificadas. Imagine o celular carregando e seguros. Um carro elétrico esportivo com grande poder de aceleração que exigiria uma descarga enorme de energia em pouco tempo. Com o supercapacitor de grafeno será possível armazenar energia na casa, ou no próprio chassi do carro. Ao invés daquelas grandes e pesadas baterias, será possível até armazenar energia nas roupas, ou em algum dispositivo colocado sobre a pele. Ainda inúmeras outras aplicações para o grafeno, como a filtragem das impurezas da água, e para a dessalinização da água do mar, utilizando quase a metade da energia dos processos atuais. Por ser também um excelente condutor térmico, será possível resfriar muito melhor os componentes eletrônicos, evitando a deterioração, reduzir as perdas, e melhorando a segurança. Como o grafeno conduz eletricidade 250 vezes melhor que o silício, poderá ter uma capacidade de processamento muito maior. Estudos realizados com transistores de grafeno mostraram no fim um processador de grafeno poderá ter um processamento de 2 THz gastando apenas 1% da energia dos atuais. Atualmente os melhores processadores chegam a 5 GHz, já estão em torno disso faz alguns anos, e esse tipo de processador de grafeno também é bem menor, permitindo a miniaturização. São de dispositivos, e como o grafeno conduz muito bem o calor, o seu notebook não precisará nem de colher. Estudos também já estão sendo realizados na produção de coletes balísticos feitos com poucas folhas de grafeno, sendo muito mais forte que o carvão, além de infinitamente mais leves e maleáveis. O óxido de grafeno também é muito bom, e absorver resíduos radioativos. Pesquisadores descobriram que pedaços microscópicos de óxido de grafeno se ligam a contaminantes radioativos, transformamos em aglomerados que podem ser facilmente conectados. O grafeno também tem um incrível potencial de aplicações quando combinado com outros materiais. Você combinar grafeno com tintas, a ferrugem será coisa do inexistentes. A tinta poderia até ser preparada para conduzir eletricidade. O grafeno pode ser um componente-chave na construção de músculos artificiais. Se revestir o grafeno com polímero, o material irá se expandir ou contrair ao se aplicar uma corrente elétrica. Ou como no caso deste vídeo, se revestir nilon com grafeno e aplicar um feixe de luz, ele também se comporta como um músculo artificial.
As características de transparência e alta condutividade elétrica e térmica também tornam o grafeno um ótimo material para aplicar em painéis fotovoltaicos, para aumentar a sua eficiência, principalmente óxidos de grafeno, que é mais transparente e conduz mais corrente elétrica. Algumas pesquisas aplicando grafeno em painéis fotovoltaicos já possibilitou gerar energia em dias chuvosos. As folhas de grafeno separam os íons positivos da água da chuva, que se ligam com a camada de grafeno com elétrons já presentes, formando um tipo de capacitor carregado. Seria impossível construir uma aeronave só com grafeno, mas é possível misturar na estrutura, incorporando ele a outros materiais, por exemplo, incorporar o grafeno ao plástico que segura as fibras de carbono nas asas das aeronaves. Reduzirá drasticamente o peso, aumentando a autonomia e também a sua resistência, tornando-a muito mais segura. As suas propriedades elétricas também ajudam a reduzir os danos provocados por raios nas aeronaves. As aplicações do grafeno na biomedicina também são inúmeras, como próteses e tecidos artificiais, e até na produção de preservativos. Recentemente, cientistas também descobriram que ao sobrepor duas camadas de grafeno, rotacionando 1,2 grau entre elas, o material apresenta um tipo de magnetismo, que poderia ser útil para desenvolver memória para computadores quânticos, ou pode se unir de diversas formas geométricas diferentes, formando diferentes substâncias. No caso do carbono, além do carvão e da fuligem, que tem estrutura atômica desordenada, as formas mais comuns são o diamante, grafite, o grafeno e nanotúbio de carbono, e os fullerenos. Essas diferentes formas possuem diferentes propriedades. Folhas de grafeno: temos o conhecido grafite, aquilo que tem na ponta do lápis. Grafite e as folhas de grafeno não são molecularmente ligadas a elas. Tem um espaço entre elas, são mantidas juntas pela força eletrostática chamada força de Van Drolls, que é uma força relativamente fraca, por isso que o grafite é tão macio. Tudo isso torna o grafeno o melhor condutor elétrico conhecido. A condução elétrica significa que é necessária pouca energia para excitar os elétrons. Isso faz com que o grafeno absorva os fótons do espectro de luz visível, ou seja, absorva a luz. É por isso que o grafite do seu lápis é escuro, ao contrário do diamante. Mas o grafite é escuro porque é composto por milhões de folhas de grafeno. 1 milímetro de grafite tem aproximadamente 3 milhões de folhas de grafeno. O grafeno é uma folha de carbono com espessura de apenas um átomo. Isso é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo. Ele é tão fino que absorve apenas 2% da luz que passa por ele. Isso significa que é quase que completamente invisível a olho nu. O grafeno é considerado como sendo um material 2D. A espessura é considerada como sendo 10. Ser assim tão fino torna também extremamente flexível e leve. Uma folha de grafeno do tamanho de um campo de futebol pesaria cerca de 1 grama. O grafeno já era estudado de forma teórica desde 1946, mas acreditava-se que compostos bidimensionais não poderiam existir, devido à instabilidade térmica quando isolados em uma única camada. Mas em 2004, cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, conseguiram isolar o grafeno em laboratório, rendendo o Nobel de Física em 2010 para 2 pesquisadores da equipe. Descobriu-se então que as ligações covalentes entre os carbonos são tão pequenas e fortes que impedem que as flutuações térmicas desestabilizem a molécula. Para conseguir isolar o grafeno, os pesquisadores colaram e descolaram uma fita adesiva em um pedaço de grafite. Depois dobraram a fita colante, descolando várias vezes para obter uma camada cada vez mais fina de grafite, quase transparente, e depois colar e descolar essa fita em uma pastilha de silício com o substrato de óxido de silício na superfície, e utilizando um microscópio conseguiram finalmente observar algumas camadas de grafeno sobrepostas, podendo identificar uma região com apenas uma única camada de grafeno. Esse processo é chamado de clivagem micromecânica, ou a técnica de fita adesiva simples, e na verdade a sacada dos cientistas foi conseguir um reconhecimento visual do grafeno de forma muito clara e definida, obtido pela escolha do substrato que forneceu um bom contraste óptico. O processo foi muito engenhoso, mas isso não é nada escalável. Não podemos montar uma linha de produção colando e descolando fita adesiva, mas há diversas outras técnicas de produção sendo estudadas. Um dos métodos mais comuns e baratos de produzir grafeno é minerar o grafite do solo e separar química ou mecanicamente as folhas de grafeno. Esse processo é chamado de esfoliação, parecido com esfoliação de pele, e produz grafeno de tamanho pequeno, mas de altíssima qualidade com elevado valor de mercado.
O processo utilizado em 2004 pelos pesquisadores com fita adesiva utilizou uma forma de esfoliação, mas existem outras técnicas de esfoliação muito promissoras para a produção em massa. Ainda há outras técnicas como a de deposição química. A dificuldade na produção do grafeno também faz com que ele seja extremamente caro. O preço pode variar bastante dependendo do volume e da qualidade do grafeno, como impurezas e número de folhas de grafeno sobrepostas. Ele pode ser encontrado numa faixa entre $20 e $2.000 por quilo, por exemplo. Se o efeito de grafeno de 14 centímetros de diâmetro custa $8.900, considerando que o preço do grafeno tende a se reduzir muito ao longo dos anos, conforme o processo de produção se torna mais eficiente. Mais importante ainda são as patentes dos produtos que podem ser construídos com essa tecnologia. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei. Nos vemos na próxima aventura.